Oiê, eu sou a Esté e neste vídeo eu vou falar sobre as quartas de finais da Champions League e também os meus palpites para as semifinais que já estão decididas. Quem aí acompanhou meu vídeo sobre palpites para as quartas de finais da Champions League viu que eu mandei muito bem, né? Acertei aí os 4 classificados para a próxima fase e eu vou falar sobre os jogos das quartas e também falar no final sobre o que eu espero, né, desses dois jogos aí, desses dois confrontos, na verdade, que nós teremos nas semifinais. Começar falando sobre PSG e Bayern, onde o PSG levou a melhor e conseguiu aí a classificação para a semifinal, desbancando o atual campeão, né? É um time que era o time a ser batido nessa competição. Para quem acompanhou meu vídeo passado, viu que eu falei que a classificação do PSG, caso se concretizasse, passaria muito pelos pés de Neymar, de Mbappé, mas nós tivemos aí um outro jogador que foi extremamente fundamental, né, para essa classificação, que foi o Navas. O Navas que fez boas defesas, principalmente no primeiro jogo, onde apesar da vitória do PSG por 3-2, o Bayern soube aproveitar não, né? O Bayern foi melhor no jogo, apesar do PSG vencer por 3-2. Já na segunda partida, o Bayern venceu por 1-0, né, lá no Parque dos Príncipes. Porém, quem jogou melhor foi o PSG, só que não conseguiu converter, né, esse bom jogo em gols, da mesma forma que o Bayern no primeiro jogo não conseguiu converter em gols ou até mesmo numa vitória, porque fez 2 gols, toda a superioridade que teve nas boas jogadas, nas boas chances que teve. Navas foi muito bem no primeiro jogo. No segundo jogo, o Neymar foi o melhor em campo, teve boas chances ali, apesar de não ter marcado gol, enfim, o PSG passou em branco. E no final, tivemos aí o placar agregado 3-3, mas por conta do gol qualificado, o PSG conseguiu se classificar. Somos a favor do gol qualificado? Eu não sou a favor, mas enfim, tá aí, a gente tem que aceitar. E é isso, o PSG passou com base no critério do gol qualificado, né? O gol fora de casa vale mais. Não sei de onde tiraram essa lógica, mas beleza. PSG é classificado e agora o PSG vai enfrentar o Manchester City. Manchester City, que foi outro classificado para a semifinal, eliminando o Borussia Dortmund do Haaland. O City, né, comandado ali por De Bruyne e companhia, tem um elenco muito mais forte. Foi o que eu disse no meu último vídeo, quando eu falei que o City passaria pelo Borussia, apesar dos pesares. Eu sabia que o City tinha um elenco um pouco mais completo. E no primeiro jogo a gente viu isso, vitória por 2-1 do City. No segundo jogo, o Borussia saiu na frente, só que o City, ele era melhor na partida, e ele conseguiu transformar, né, essa superioridade na partida em gols, resultando então na virada inglesa e na classificação para a próxima fase da Champions League. O City agora, como eu disse, vai enfrentar o PSG. Do lado do Borussia, o Haaland, ele estava apagadíssimo, né? Pouco se viu dele, principalmente nessa segunda partida. Eu acho que ele teve, assim, uma boa chance, pode-se dizer, porque ele estava realmente muito apagado. Não era, acredito que não era o que as pessoas esperavam dele, né? Estavam se colocando muita expectativa em cima desse jogo, principalmente por conta do Haaland. E ele, enfim, deixou um pouquinho ali a desejar. O outro classificado aí é o Chelsea, que eliminou o Porto. Pra quem assistiu o meu primeiro vídeo sobre os meus palpites, né? Eu falei uma coisa que eu acho que foi muito clara no segundo jogo do Chelsea, que foi o fato deles terem uma defesa muito sólida, mas pecar muito no ataque. O Tuchel conseguiu fazer uma defesa muito sólida no time, só que ainda assim deixa um pouco a desejar ali na parte ofensiva do time. E a gente viu isso muito no segundo jogo, porque apesar do Porto ter ganhado por 1-0, um golaço, diga-se de passagem, do Porto, a gente viu que o Chelsea, ele teve muitas finalizações, só que apenas uma delas levou perigo real, né, ao gol do Porto. Só uma delas foi uma chance de gol clara. Então a gente vê essa dificuldade aí, essa deficiência ainda da equipe do Chelsea em atacar e levar de fato perigo ao adversário. No primeiro jogo, o Porto começou a partida melhor, só que não soube aproveitar as boas chances que teve e o Chelsea
quando foi ao ataque, aproveitou, conseguiu abrir o 2-0 lá no primeiro jogo. Lembrando que os dois jogos foram em Sevilha, né, por conta das restrições na Europa, né, devido à pandemia. Então, os dois jogos foram em Sevilha, ambos em campo neutro, no mesmo campo. Então, no primeiro jogo, o Chelsea, apesar das dificuldades ofensivas, conseguiu um 2-0 e mesmo perdendo o jogo da volta 1-0 aí, não tendo jogado muita bola, mas tendo feito um papel muito eficiente na defesa, conseguiu a classificação para a semifinal da competição. Ironia, né? Gol fora de casa vale 2, mas golaço não. Brincadeira. E o Porto também, por sua vez, além da boa partida defensiva do Chelsea, o Porto, ele faltou ali criatividade para conseguir um resultado a mais nesse segundo jogo, né? Então, a gente vê de um lado, apesar dos pesares, uma falta de poder ofensivo do lado do Chelsea, que ainda precisa ser trabalhado pelo Tuchel, e do outro lado, tá passando uma moto. E do outro lado, a gente vê a gente viu, na verdade, né, a falta de criatividade da equipe do Porto para criar boas chances e, sei lá, tentar ali um empate no agregado. Faltou isso ao Porto, então Chelsea classificado aí para a próxima fase da competição. Gente, eu fico olhando para cá, é porque eu tô me vendo, entendeu? Então é muito difícil olhar para a câmera e enquanto eu tô ali. Então eu fico olhando para mim. Me desculpa, gente. Eu vou melhorar isso com o tempo, tá? Eu só tô explicando porque vocês falam, nossa, ela não tá nem olhando pra câmera. Mas é porque eu tô vendo a minha imagem aqui, então eu fico olhando pra mim. Oi? Vamos pro último jogo, então, né? Vamos lá, Real Madrid classificado. 2 jogos aí contra o Liverpool, 2 jogos muito bem jogados da equipe do Real Madrid. No primeiro jogo, o Liverpool meio que deixou de entrar em campo, né? Meu Deus. O Arnold ali errando tudo que tentava. O Liverpool errou tudo que tentava, né? O time do Liverpool estava muito desligado, muito displicente em campo. E o Real Madrid, sendo o Real Madrid, soube aproveitar isso, né? Com o Vinícius Júnior em um grande jogo ali, conseguiu abrir uma boa vantagem 3-1 no primeiro confronto. No segundo confronto, o Liverpool, ele começou melhor no primeiro tempo e depois não conseguiu, na verdade, manter essa intensidade. Depois começou melhor no segundo tempo e mais uma vez não conseguiu manter a intensidade do jogo. Isso facilitou um pouco, né, a vida pro Real Madrid, que precisava apenas segurar o placar, que já estava 3-1, já estava classificado. Então, a tarefa do Real era segurar o placar e conseguiu fazer isso muito bem. Então, o jogo de volta terminou empatado, 0-0. O Liverpool poderia ter tentado mais, acredito eu. Apesar de ter feito um bom jogo na volta, eu acho que o Liverpool podia ter tentado mais, porque precisava do resultado. Eu acho que, descontando os dois inícios de tempos, tanto do primeiro quanto do segundo, o Real Madrid teve uma partida bem fácil para segurar o resultado, e em um lance ou outro até que levou perigo ao Liverpool, né? Então, se não fosse o Alisson salvar ali, né, em algumas jogadas, o Real poderia até sair vitorioso. Só que do outro lado também, o Liverpool, como eu disse, levou perigo nos 2 primeiros tempos e poderia sim ter feito um bom jogo. Eu acho que o primeiro jogo representou o que tem sido, né, a temporada do Liverpool. Apagada. Com muitos erros ali que acabam complicando um pouco. Vale ressaltar que as duas equipes estavam desfalcadas, sem jogadores ali super importantes. De um lado não tinha Sérgio Ramos, do outro não tinha Van Dijk, que são os dois xerifes ali da zaga. Então, a gente tem que destacar esses lados, que alguns times lidam melhor e outros não tão bem assim com os desfalques. Mas, enfim, precisa dessa habilidade, gente, porque senão acontece o que aconteceu. Liverpool eliminado, Real Madrid mais uma vez aí na semifinal da competição e agora vai enfrentar o Chelsea. Então, os jogos das semifinais: Real Madrid, Chelsea, PSG e Manchester City. Agora eu vou falar então desses 2 jogos, desses 2 confrontos aí das semifinais. Primeiro confronto ali entre Real Madrid e Chelsea. Eu acho que o Chelsea vai precisar melhorar sim um pouco nesse quesito ofensivo. Por exemplo, no segundo jogo, o Chelsea teve 7 finalizações e só uma no gol. Se ele entrar jogando isso contra o Real Madrid, apesar da sua boa defesa, ele não vai aguentar o Real Madrid. A gente tá falando de um time que
apesar de estar de um pouco desfalcado e apesar de enfrentar dificuldades na temporada, a gente tá falando de um time que é extremamente eficiente no ataque, que tem jogadores extremamente decisivos e que conseguem furar a defesa adversária. Vinícius Júnior, Benzema, Asensio, então são jogadores que sabem resolver quando a situação aperta. Num outro confronto, né, PSG e City, eu ainda acredito que o City tem um elenco muito forte, um grande treinador. E do outro lado, a gente tem um PSG de Neymar e Mbappé, que é uns jogadores ali que podem resolver. São as duas válvulas de escape do time francês. E são jogadores velozes, né, então, e que tem qualidade para resolver. E para finalizar o vídeo, quem passa? Eu não vou falar quem eu acho que passa, baseado nas minhas análises ou qualquer outra coisa. Eu vou fazer diferente. Qual eu quero que seja a minha final? E a minha final eu quero que seja uma final tenebrosa para alguns, que eu sei, mas eu gostaria muito que a gente tivesse um PSG e Real Madrid na final. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual é a final do sonho de vocês nessa Champions. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Até a próxima. Tchau!